A new world. Fala galera, estamos começando mais um Geek Trip, uma produção da rádio JSV, e a nossa viagem de hoje são teorias das conspirações. Eu sou Tarsis Gabriel. Eu sou o William França. E eu sou o Shazam. Bom, não vamos esquecer a nossa parceria com a escola Wizard da rua 15 de novembro. E a Escola de Programação e Robótica Control-Play. E aí galera, qual a conspiração de hoje? Bom, eu vim fantasiado, zoando, porque a gente vai falar sobre todas as conspirações possíveis, incluindo a minha frase favorita: eu odeio terraplanistas. Essa é pra você, meu querido Walter. Olha, eu confesso, eu não chego a odiar terraplanista não, mas eu odeio a teoria de terra plana, que é bem idiota. Não, não é que seja idiota, é que é tão legal, é tão absurdo. Para pensar um minuto. O mundo plano. Totalmente plano. Você sabe que eles acreditam que o continente da Oceania, ele não existe, é uma invenção criada. Entendeu? Tem diversas situações dessa teoria. Uma delas é que está na Bíblia e tal. Na Bíblia não tem nenhum lugar que fala que a Terra é plana. Então, na verdade, na Bíblia não tem nenhuma parte que fala especificamente, porém, eles não tinham muito recursos, né? Então, assim, a maneira que foi escrita dá a entender que eles acreditavam que fosse plana com uma cúpula em cima, alguma coisa desse tipo. Apenas interpretação. Mas não, isso, interpretativo. Mas convenhamos, né? Naquela época não tinha como alguém afirmar alguma coisa, não tinha recursos, não tinha referência nenhuma, né? Na verdade, assim, questão bíblica, ela explica mesmo que é uma esfera e ela é suspensa sobre nada. Então, tem bem explicadinho isso. Embora tenha trechos que são interpretativos, tem essa questão que você falou. Bem legal, hein? Pessoas que estudaram na época essa questão, né? Os cientistas antigamente, os historiadores, filósofos, que criticaram a igreja por essa questão da Terra não ser plana, tinha uma questão óbvia, né? Eles começaram a marcar o Sol no meio-dia, num poste, e viu que à medida que o Sol ia se deslocando, essa sombra também ia se deslocando. Isso era uma prova simples de que a Terra não era plana. Né? Mas até hoje, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver lá milhões de interpretações que a Terra é plana. Tá ligado? Uma caixa de pizza assim, quadrada. Tá ligada a... Acabou que meio que virou um meme. Né, cara? Tem muita gente que segue, que fala e entra nessa onda dessa teoria meio que na zoeira mesmo, né? Tem pessoas que acreditam e defendem e tal. Como o caso da produção da rádio. Mas ainda assim, tem muita gente que leva na zoeira, né? Totalmente, que é o meu caso. Totalmente. Pra galera que é do grupo Geek Trip lá, eu coloquei um post essa semana bem sugestivo, falando sobre os terraplanistas. Aí dá uma passadinha lá, dá uma curtida, deixa seu comentário lá. O porquê você odeia os terraplanistas, ou porque você defende. Então, por exemplo, se eu viajar de avião e chegar no extremo, como é que acontece? Vou parar no espaço? Acontece que nem um videogame, você aparece lá do outro lado de novo. Pac-Man, né? Pac-Man. O mapa não anda mais. Tem que voltar. Ai, cara. Show. E tem algumas coisas também que dá medo, né? Umas teorias aí que você vai vendo assim. Solta uma que eu tô afiado. Vamos lá, aqui no Brasil, tipo, acho que quando era pequenininho, teve aquela história do chupa-cabra, não sei se entra na teoria. Chupou muita cabra. Teve muito sensacionalismo em cima, né? Sim. Até hoje não se sabe ao certo o que era, né? Eu sei, cara. Eu sei tudo. Pode perguntar. Vamos lá. Então vamos lá, o que era? Pode perguntar sobre o chupacabra. O que era o chupacabra? Era um cara que tava chupando cabra, mano. Ele tava com fome. Com fome, mano. Fome. Não tinha ninguém pra alimentar ele, velho. Ele foi e pegou a cabra e tal, fez um churrascão e a galera falou assim, não. Mas assim, o animal parecia morto, não, acho que... meio desidratado, mordido, né? Não, só desidratado, sem sangue, sem nada. Era o céu do Dragon Ball. Sabia que ele existia.
Bom, sobre o lance do chupacabra, eu acompanhei também, na época, assim, é uma coisa que me impressionou muito, até porque eu sou fã de teorias envolvendo vida fora do planeta, alienígenas, Área 51, é a minha praia. Tanto é que eu vim com a camisa hoje. Inclusive, temos um caso no Brasil do ET de Varginha, que é levado como piada, zoeira, né, lá na cidade. Mas tem altos indícios. Mas o que acontece é que é um dos casos mais interessantes, mais importantes até da ufologia, né? Cara, eu tive em Varginha. E no Brasil virou chacota. Eu tive em Varginha, mas eu tive em Varginha antes do ET. Entendeu? Só que não era o Shazam lá, não? Acharam que você era um OVNI. Não, eu era criança, cara. Era criança. O meu pai fez uma viagem com a gente lá e eu conheci a cidade, achei massa. Depois, quando aconteceu o caso, já tá na minha adolescência, né? Então, assim, eu fiquei impressionado porque... Na época, eu achei que a cidade era muito maior por eu ser criança e tal, não sei o quê. Mas vi que houve uma comoção geral desse caso, né? Do ET de Varginha. No Brasil até parece que teve a perseguição da Força Aérea Brasileira, né? Tem, cara. E que eles não conseguiam alcançar, mas eles conseguiam ver as luzes dos OVNIs e tal, e... bastante relato sobre isso também, né? Sim, tem muita coisa. O Brasil tem muito material, né? Que infelizmente, até por questão de cultura, né, não é levado tão a sério. Mas quem estuda o assunto mesmo sabe a tamanha importância. Então, sobre esse assunto, os dois casos que eu levo mais a sério sobre teoria da conspiração quem não assistiu, assista o filme Fogo no Céu. É baseado em fatos reais. Um cara ficou desaparecido durante... tá. Ele ficou desaparecido. Lógico que tem toda dramatização e tal, mas é ele baseado... ficou desaparecido durante uma semana e pouca. Foi trabalhar com os amigos. Eles pararam no meio do caminho porque viram umas luzes no céu. Ele desapareceu. Eu tenho um primo que caga de medo desse filme. Vou mandar um abraço pra ele, o Rodrigo Patrício. Abraço pra você aí. A gente tá falando do filme que você adora, Fogo no Céu. Abração aí, cagão. Cuidado com o fogo no céu, hein? Você não pegar você, hein? Então, a questão, cara, do filme é que ele me impressionou. Era um filme, assim, na época que eu assisti, baseado em fatos reais. Tinha toda uma questão de que a interpretação foi muito bem feita. Eles tinham provas ali, mas não mexeu tanto quanto o último filme que eu assisti, que foi o Contatos Imediatos de Quarto Grau. Quando eu conheci a minha esposa, ela curtia muito filme de terror. Eu falei com ela, se você curte filme de terror e você quer ficar assustada, tem um filme que não é taxado como terror, ele é ficção, mas ele é baseado em fatos reais, que é o Contatos Imediatos de Quarto Grau. É terror psicológico, é sobre... Da Mila Jovovich? Isso eu assisti com outro primo meu. Na verdade, eu não sei. Na verdade, você tem quantos primos, cara? Tenho vários primos, família grande. Mas eu lembro que eu assisti e na hora de ir embora, o filme terminou 1h da manhã em casa. Meu primo tava em casa, ele virou e falou assim pra mim: puta, vou ter que ir embora agora. A pior bosta que eu fiz foi assistir esse filme. Pô, minha esposa ficou, acho que ficou com medo de ir embora. Né? Abraço pro Elton e Elton Carlos. Um abraço, Elton. Outro cagão, hein? Um mês minha esposa ficou com medo, cara, de lance de trancar a porta, assim, do quarto pra dormir, porque o filme realmente mexe com a gente. Vale a pena assistir. Sobre esse tema de abdução, contatos, né, imagens. Relatos, na internet tem vários casos assim, mas eu acho que esses dois mexem muito com a gente porque é baseado em fatos reais. São filmes bem legais mesmo. Nesse no Contatos Imediatos de Quarto Grau, tem parte do filme que são imagens que são gravadas da psicóloga, que são imagens real, chocante, de abalar sobre... Tem até a imagem do carro da polícia, né? Que pegou a casa dela. É muito louco, mano. Bom, não sei se é 100% real, mas é impressionante mesmo, é de chocar. Falando em conspiração, o que não pode deixar de falar também, já que tá falando de ET, é a Área 51, né? É a Área 51, que dia 20 agora vai ser invadida, hein? Totalmente. Grande evento no Facebook. E nós estaremos lá. Estaremos lá. Fazendo a corrida Naruto, olha só. Na verdade... E aí, se você precisa da bandeira do Naruto, tem no chão. Cara, sai pra esse merchan.
Valeu. Bom, e a gente também não pode esquecer que aqui também a gente tem a área 51 aqui, né? Não tô sabendo, não. Opa! O bar da esquina lá, né? Segue aí na imagem aí, você vai ver que eu já fui dar uma sondagem lá. É verdade, cara. Eu vi lá o post que você fez, né? Mas... Não, mas a área 51 é bem curioso. A gente, por um bom tempo, os Estados Unidos escondeu mesmo. Já o pessoal falava e tal. Só que só foi assim confirmado que foi criado em 1955, porém só foi admitido mesmo pelos Estados Unidos com documentos e tudo mais em 2013. A área 51, a CIA tem um estudo e tem arquivos lá que a área era para desenvolvimento de aeronaves secretas, drones, espião e tal. Eles fizeram naquela área ali em volta testes nucleares, isso é o que eles dizem. Mas o caso Roswell, né, que foi amplamente documentado, os destroços que a Força Aérea pegaram do suposto balão meteorológico ou do OVNI e os ETs foram para a área 51. Então, só que o que acontece? Isso foi em 1947. Então foi antes de eles admitirem a área 51 foi criada em 1955. Como que o caso Roswell foi em 1947, então já existia. Já. O que acontece? Jogaram no ventilador, foi a União Soviética, conseguiu imagens da área e viu que tinha construções lá. Aí começou a ficar complicado para o governo dos Estados Unidos manter. Né? Mas vamos dar uma segurada aí, a gente vai pro break e volta daqui a pouco com mais conspirações. Até daqui a pouco. Fala galera, estamos de volta com o Geek Trip e no bloco anterior a gente estava falando sobre a Área 51. Eu queria desenvolver um pouco mais o assunto da Área 51. O que você me diz sobre essa relação da Área 51 com o MIB? Tem alguma coisa assim que você acha? Porque, cara, se você procurar na internet também, tem vários casos assim de homens de preto, relatos e tal. Com certeza. William, você gosta do filme do MIB? Acho fantástico o filme. Demais. Cara. E você acredita que existe na vida real agentes do governo? Talvez não. Não da forma do filme. Sim. Eu acredito que exista aí vidas aí por fora. Mas eu não sei se eles acertam no formato, se é aquilo mesmo, né? Da raça, né? Mas o filme ele foi bem legal porque ele mostrou que eles estavam convivendo entre a gente, né? Pode ser que aconteça mesmo, mas sabe? Inclusive tem muita gente que fala que os filmes foram feitos de uma forma satirizada justamente para tirar da reta, né? Para você descontrair com o tema e tirar um pouco a credibilidade que realmente existe. Cara, tem muita coisa de teoria da conspiração envolvendo o MIB, né? Os filmes, assim, são bem... Tem essa pegada de satirizar, mas tem algumas mensagens no filme, coisas que você vê. Tem gente que fala que Elvis não morreu, né? Tem gente que fala que Michael Jackson não morreu. Né? Então, assim, se você pegar um pouco do filme, você vai ver que às vezes um alien ali tá cantando, tá dançando, que nem o Michael Jackson fosse, é uma referência. É uma referência, cara. Com certeza. É uma referência. Tem coisas assim. Você viu aquelas filmagens no YouTube dos caras, dos homens de preto, passando assim? Já vi. Puta, mano. De câmeras de vigilância, né, e tal. Tem um caso de uma mulher, eu não lembro ao certo como foi o fato, mas ela teve um envolvimento com OVNIs e... acho que até com uma coisa relacionada à abdução, e ela alega, tem um documentário, se você pesquisar aí no YouTube sobre homens de preto, com certeza você vai achar. Ela falou que na mesma semana que ela fez esse relato na imprensa e tal, ela recebeu a visita de 2 agentes do governo vestidos de preto, só que tinham um chapéu. Entrou na casa dela. Cara, você não fica preocupado com isso com a gente aqui do Geek Trip, não? A gente gravou um programa recentemente aí que um dos negrantes aqui da bancada foi abduzido, cara. Será que pode ter algum homem de preto vindo aí? Será que... diria? Acho que a gente até começou a gravação do programa. Eu acho que deve ter o homem de preto e apagaram a nossa memória. Provavelmente. Vamos aguardar. E se aparecer 2 apresentadores aqui ao invés de 3... é porque um foi abduzido. Com certeza. Tomara que não seja eu.
Só que você já foi e perdeu a memória. Ih, rapaz. E colocaram a sonda, não sei, você nem sabe. Não. Colocaram a sonda em vocês, sim. Tô te rastreando. Esse negócio de colocar a sonda é engraçado, né, cara? Porque todo filme de abdução tem lá, o cara tá marcado no braço, no pescoço, tem alguma coisa assim. Você está sendo observado. Você está sendo observado. Agora. Falando em observação, me diz aí a respeito do Matrix. Cara, Matrix, vamos lá, é uma outra questão que também tem muita coisa, muita ideia, muito estudo, né, por trás de que a gente realmente possa viver numa simulação de vidas mais inteligentes, né? E não é de agora, não. Muito antes de... Não, usam muito, né? Isso. Com certeza. Antes de ter a referência de tecnologia e computador, já tinham filósofos, pensadores que deixaram, não me recordo ao certo agora a forma que foi escrita, mas deixava entender que, será que a gente vive é real? Eles se questionavam naquela época antiga. Será que tudo isso que a gente está vivendo é real? Então, assim, já é um questionamento muito antes do Matrix, né? O Matrix só pegou em cima dessa questão poética para colocar o filme com a ideia de simulação. Deixa eu falar uma coisa do Matrix. Lembra que ele acorda num tubo lá, cheio de água, e ele tem um cano conectado. Ele é uma pilha viva. Uma pilha muito louco, né, cara? Mas não tem alguma coisa a ver, não tem uma relação com um bebê dentro de um útero. No útero, né, cara? Não é uma coisa muito louca assim. É bem curioso. Ele fica ali, né? O ser vivo fica ali, como as máquinas sugando a energia dele. Imagina, uma máquina já te sugou, cara? Fala aí pra gente. Só um aspirador de pó. Como que você tava usando esse aspirador de pó, cara? Foi na puberdade? Uma teoria a ser explicada no próximo programa. Aspirador de pó é bom. A conspiração do aspirador de pó. Tchan. Não, o Matrix realmente ele tem essa linha, né? Como também a gente vê o multiverso também. Será que realmente existe, né? Sim, tem muitas ideias. Cara, eu acredito, mano. De mundo paralelo. Eu acredito. Tem gente que fala que Einstein deixou de forma não tão clara que a teoria da relatividade tem a ver com uma folha de papel, o lance do tempo e espaço, né? Que se você dobrasse a folha de papel, dobrasse o tempo, uma ponta encostando a outra, você estaria viajando no tempo. Aí há um estudo interessantíssimo, e é real, que quando a galera faz uma viagem fora do planeta, né, vai na sonda espacial... eu já vi isso, o tempo passa diferente. O tempo passa diferente. Sim. Aqui na Terra, por causa da gravidade, a pessoa envelhece mais do que fora do planeta. Sim, já vi esse estudo também, já ouvi falar também. E não é uma teoria absurda, né? É uma coisa comprovada cientificamente. Então, assim, de uma certa forma, a viagem no tempo é possível. A questão da viagem no tempo é uma coisa bem delicada, não é todo mundo que... Eu mesmo não consigo entender direito como funcionaria, né? É bem complicado. Porque você volta no tempo... A gente vê em filmes, né, recentemente, os Vingadores, né? Você cria uma variação, isso seria uma realidade paralela, né? Seria bom, né? Porque daria pra acertar tudo aquilo que você errou. E ganhar na Mega Sena. Ganhar na Mega Sena. Pior, cara. Fazer pior, mano. Putz, aí você volta no tempo e esquece o aspirador de pó. Total. Eu só tô pensando nisso agora. Eu queria você quer chegar na sua casa e usar o aspirador de pó, né? Eu tô pensando, cara. Eu tô pensando, vou chegar em casa, vou ser sugado pelo aspirador de pó. Na mão, tá? Na mão. Já foi, pronto. Essa foi ótima, cara. O lance da viagem no tempo é massa. Outra teoria que eu curto muito e que eu gostaria de deixar pra galera refletir é sobre os senhores do mundo, né? Sobre uma nova ordem mundial. Então a gente vai deixar isso pro próximo bloco. Segura aí. Fala, galera, Geek Trip, estamos de volta. E para não perder o assunto, odeio terraplanistas. Bom, no bloco anterior a gente estava falando sobre as pedras da Geórgia, né? Sobre os senhores do mundo que tem envolvido a teoria das pedras da Geórgia, que são as pedras lá
que estão no estado da Geórgia, são 4 mastros e tem uma pedra em cima, tipo um altar assim, e elas têm instruções em 8 línguas, assim, é bem interessante, né? Um cara desconhecido comprou o terreno e mandou fazer esse altar, e o primeiro mandamento, ou a primeira instrução, é que não poderia passar de 500 milhões de pessoas a terra, né? Então lá... Ela cai. Se for do terraplanista, ela cai, né? O que você acha disso? Quebra no meio, se tiver todo mundo do lado só. Se tiver todo mundo no meio, já era. Tem que espalhar bem, 500 250 para não, todo mundo sabe. Não, na verdade, todo mundo sabe que a Terra está em cima da tartaruga, né? Então, 500 mil ia ficar pesado para tartaruga, tadinho do bichinho, né? Ele encolhia para dentro do casco. Mas aí, fala aí. Esse lance das pedras geórgicas é legal, que ele fala inglês, em espanhol, né, em suali, hindi, hebreu, árabe, chinês e russo, né? E lá tem algumas mensagens secretas, algumas coisas assim. É bem interessante. É uma teoria conspiratória que tem a ver alguma coisa assim com esse lance do fim da humanidade. Tem uma outra que você estava falando, né? Eu vi algo sobre um Blue Beam, que seria a sociedade, né, que tem o intuito de unificar a sociedade, e inclusive que eles já teriam na órbita do planeta instalado hologramas, que em certo momento da humanidade, hologramas apareceriam nos céus, representando os líderes religiosos, né, de várias regiões, Jesus Cristo, Maomé, enfim. E esse holograma falariam com as pessoas e mostrariam que eles deveriam seguir uma nova entidade, e mostraria essa entidade de forma a unificar a sociedade, né, a população do planeta. E essa entidade seria o anticristo, e que seria o que dominaria o mundo, né? Sim. Não tem nada a ver com a cientologia, não, cara, que é outra parada assim muito louca, né? O do Tom Cruise lá, né, mano? Falam dos Illuminatis e tal, enfim, né? Tem muita coisa. Você tá falando alguma coisa da nota de dólar, né? Na nota de $1 tem aquele triângulo lá, né? Que é o símbolo dos Illuminatis, né? Falam que é o olho e tal. Que vê tudo, parece? Não assim, não. E você acha que o olho que tudo vê. E você acha que os egípcios construíram as pirâmides sozinhos ou que tiveram ajuda? O Yu-Gi-Oh! Usava pra ver as cartas dos caras. Você tinha carta de Yu-Gi-Oh? Jogou card game Yu-Gi-Oh? Joguei. Você tem cara mesmo. Nossa, eu joguei muito no Play 1. No Play 1 era da hora. Eu joguei bastante. Na época eu não tinha dinheiro pra comprar os cards, que era muito caro. Eu comprava de 25 centavos na banca pirata. Pirata, né? Era uma teoria, né? Teoria do Yu-Gi-Oh! Mas fala sobre as pirâmides. Você acha que os egípcios construíram aquelas paradas lá, cara? Rapaz, na verdade, assim, eles eram um povo muito inteligente, né? Foi muito bem construído em ponto estratégico. Se não me engano, tinha os formatos das constelações, né? Olha, mas cortando rapidinho, tem uma curiosidade bacana. Você sabia que as pirâmides foram construídas de baixo para cima, porque seria impossível construir do topo para baixo? Esse cara é um gênio! Esse cara é um gênio! Putz, grilo! Hoje vocês aprenderam algo. Hoje vocês aprenderam algo. Você tem que convencer a gente de acreditar nisso. Que da hora! Foi legal vocês tudo sério olhando pra mim. E como é que eles fizeram a esfinge lá e tal? Foi um gatinho que eles falaram assim, esse gatinho é legal, vamos fazer. Só que em vez de a cabeça ficar meio errada, vamos botar a cabeça de fundo de tal. Puta, cara, é ridículo. Não, voltando, é bem curioso, né, William? Com que tecnologia foi feito? De transportar os blocos. A teoria mais interessante não é de transportar os blocos. É como é capaz alguém, uma civilização, de ter uma arquitetura desenvolvida sem ferramentas. Há historiadores, psicólogos, gente que estuda a inteligência do povo egípcio, como era capaz, eles estão procurando as ferramentas. Então, quando o cara está escavando lá, ele está querendo saber onde está o martelinho, cadê a maquita para cortar a pedra? A gente entra numa outra questão. Assim, e as pedras, o corte delas era perfeita, né? Era reta. Encaixa, né? Uhum. Não tem nada ali, não tem nada que unifica ali pra...
nenhuma cola, argamassa. Daí tem a questão também que a gente entra na influência alienígena, né? Total. E aí sim eu acredito. Aí sim. Tem relatos dos seres que tinham uma cabeça maior, né? Os Anunnakis. Assim? Tipo assim, ó. Pá. Tem aqueles desenhos, esqueci o nome agora, o termo técnico dos desenhos que deixaram. Viu que tem, de naves. Os hieroglifos tem naves e tal. Naves, coisas muito curiosas. É bem interessante, bem complicado você tentar entender, né? Tem também os maias, né? As pirâmides dos maias muito também. Louco. As linhas de Nazca, né? Já ouviu falar das linhas de Nazca? Aqueles animais perdidas, né? Sim. Do nada, sem explicação nenhuma, sumiram. Como é que acabaram? Não sei, cara. Como é que acabou a civilização dos Power Rangers? Fala pra mim, dos Tokusatsu. Acabou quando a Globinho terminou com tudo, né? Não, mentira. Acabou quando a Manchete saiu do ar. Ai, garoto! Na Globo. Ainda tentaram deixar a gente com amarelinho. Com certeza. Você tem bonequinho do Power Ranger? Não tenho mais. Tem lá no Shazam! Rapaz! Porra, cara, eu não podia perder. E a teoria do fim do mundo? O que vocês falam? 2012? Nossa, tem tanta teoria de fim de mundo que eu não tenho dúvida. Numa hora vai acabar mesmo. Porque eu acho que não vai acabar. O ser humano é o ser mais destruidor que tem. Acho que não, mano. Não, acho que pro ser humano pode ser que acabe sim. Os outros seres vivos, acho que cara, o ser humano se adapta. Só se virar um mutante e não ser mais ser humano, porque o ser Mas humano... você não acha que está em mutação? Não, com certeza. Você vê aí hoje, vou dar um exemplo meu aí, a mutação do ser humano. Odeio andar no trânsito, principalmente em horário de pico, porque você vê a mutação do ser humano para idiota. Acho que trânsito. Teoria da conspiração do trânsito. Trânsito é o lugar onde mais se tem pessoas idiotas reunidas num lugar só. Deixa eu te falar. Fica aí pra você pensar. Deixa eu te falar. Você já fez sua idiotice no trânsito hoje? Então reflita e não faça mais, por favor. Porque quem anda certo no trânsito não tem que ficar aguentando as idiotices de quem quer andar errado. Beleza? Fica aí a dica. Você dá seta? Fica aí o desabafo e fica a dica. Você dá seta? Eu dou. Não, eu dou Taubaté, eu não dou seta não. Eu dou a seta porque seta não tem problema a dar. Deixa eu te falar sobre seta, não tem problema a dar. Você tá reclamando do trânsito Taubaté, cara, mas Taubaté é famoso por ter um trânsito ruim, mano. É terrível. Você já viu o Pateta naquele desenhozinho que ele pega o carro e sai desembestado? Olha, inclusive, você falou do Pateta, temos conspirações também, teorias da Disney. Tem várias. Tem uma que é bem bacana, fugindo um pouco do tema mais sombrio, né? Mas tem uma teoria bacana que todos os filmes são interligados, né? Valente, Toy Story. Tem numerações escondidas? Tem, bem legal. Tem numerações escondidas. Tem muita coisa bacana, pessoal. Mas depois, no próximo bloco, a gente fala sobre teorias da conspiração nos filmes e desenhos da Disney. Segura aí, galera. Bom, sobre esse lance dos filmes e desenhos da Disney, a gente tem muito assunto para desenvolver. Fica aí uma dica pra gente fazer com certeza. Segundo, né? Quem estiver assistindo aí, peço que deixe sugestões, deixa pra gente aí sobre esse tema de conspiração também, ou outros variados. Que faltou, né? Com certeza, tem muita coisa pra gente explorar. O mapa de Piri Reis, um mapa antigo. Triângulo das Bermudas. Atlântida, né? Muita coisa. Você vem de lá, né, cara? Sou o Aquaman. Eu sabia. Bom, galera, entra lá no grupo, deixa seu comentário lá, convida a galera. O grupo de Facebook. O grupo do grupo. Pessoal, tem um grupo de Facebook, a gente tá fazendo sorteios lá. Não vai ser abduzido, hein? Ninguém vai ser abduzido. Se ganhar o brinde, pode vir buscar, que você não vai ser sequestrado e nem abduzido. Segue a gente lá, entra no grupo, tem bastante coisa lá, mas tem que entrar e tem que conferir. A gente não vai... E chama a galera, convida para compartilhar, entrar e curtir. A gente tá aí para fazer o próximo sorteio, acho que com 280 pessoas. Isso. Tá bom? Contatos? houseofgames.taubaté no Facebook ou no Instagram. @Gtarsis no Instagram, segue lá que eu sempre posto umas coisas engraçadas, coisas bacanas pra gente lá. Quem quiser material para não ser abduzido, vai lá no Shazam. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu.